Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu estou aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Estou aqui com vocês e eu vou te ensinar uma coisa muito importante, complementando aquela ideia que eu já te falei sobre raiz. Aqui a gente tem que pensar na ideia de racionalização. O que é racionalização? Uma expressão racionalizada é aquela que não contém raiz no denominador. Ou seja, eu tenho lá uma fração, certo? Se eu não tiver raiz no denominador, aquela expressão ela está racionalizada. Beleza. Então, o que é racionalizar? Racionalizar é fazer a retirada dessa raiz do denominador, sem alterar o resultado da expressão. Eu não posso mudar a minha expressão, eu tenho que conseguir fazer isso sem mudar o resultado da minha expressão. Olha só, 1 sobre raiz de 3, não racionalizada. Raiz de 3 sobre 3, racionalizada. Essas duas coisas, por incrível que pareça, elas valem a mesma coisa. Uma coisa que a gente tem, e por que isso existe, é por causa do seguinte. Raiz de 3, ela é um número irracional. Ele vale 1,7234, nananã, e é infinito. Então, você pegar uma coisa, imagina você pegar esse pincel aqui, ó, um pincel, e dividir ele em 1,7325 partes. É estranho isso, né? É estranho você pensar nessa divisão. Mas quando eu racionalizo, eu já fico numa divisão mais plausível, que é dividir uma coisa em 3 partes. É de boa, dividir em 3 partes, você pega aqui o tamanho, corta em 3 partes. Então, foi por isso que a gente desenvolveu essa ideia da racionalização. E aí, o que eu preciso fazer? Como que eu vou racionalizar? Presta atenção. Para racionalizar, devemos multiplicar a expressão por um valor capaz de cancelar os radicais do denominador. Então, eu vou pegar essa expressão, eu vou multiplicar em cima e embaixo por um valor, de modo que eu consiga cancelar essa expressão. Veja bem, a gente vai ter o tipo 1. Tipo 1 é quando o meu denominador está sem operação, é um denominador simples. Presta atenção aqui. O nosso termo racionalizante, que é o termo que eu vou usar para multiplicar, ele é sempre o termo da raiz, né? De n de a elevado a m, eu vou simplesmente fazer uma outra raiz de mesmo índice de a elevado a n menos m. Já que, se eu fizer o produto dessas duas coisas que eu te mostrei, vai resultar um termo sem a raiz, um termo sem radical. Veja um exemplo aqui, ó. 1 sobre raiz de 7. O que eu faço para racionalizar? Eu vou pegar o 1 sobre o raiz de 7 e eu vou multiplicar ele por quanto? Eu vou multiplicar ele por raiz quadrada. Raiz quadrada. Por quê? Porque aqui é quadrado, aqui é quadrado, aqui é quadrado. Ótimo. O expoente aqui é 1. 2 menos 1, 1. Então aqui, ó, 7 e 7. Por que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo? Porque vê se você concorda comigo. Raiz de 7 dividido por raiz de 7 é 1. Sempre que você divide uma coisa por ela mesma, é sempre 1. Então, raiz de 7 por raiz de 7, 1. Ok? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa multiplicar essas coisas. Ó. 1 vezes raiz de 7 é igual a raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar o quê? Raiz de 7 ao quadrado. A gente aprendeu cancelamento. Eu posso cancelar aqui e aqui. E aqui ficou como? Raiz de 7 sobre 7. Pronto, expressão racionalizada. Isso aqui vale o mesmo tanto que isso aqui, só que nós gostamos mais dessa relação aqui. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo. Aqui, ó. 2 sobre a raiz cúbica de 5. Presta atenção. Raiz cúbica de 5. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica, certo? De 5 e de 5. Só que repara uma coisa, índice 3, expoente 1. Quando o expoente não aparece, tá? Vale lembrar que quando o expoente não aparece, ele é sempre 1. 3 menos 1 é quanto? 2. 3 menos 1, 2. Então, aqui vai ficar assim, ó. Ok? E aí, olha o que vai acontecer quando eu multiplicar. Aqui eu vou ter 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Agora, aqui embaixo eu vou ter raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Eu posso escrever assim, ó, presta atenção, eu posso escrever assim, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 1 vezes 5 elevado ao quadrado. Concorda ou não? Posso escrever desse jeito? Posso, porque a gente já viu isso. E aí, quando eu
tem uma potência de mesma base, eu somo 2 com 1, fica 3. Então isso aqui, ó, olha que beleza, 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado, só repetir, e aqui vai ficar assim, ó, 5 elevado a 1 com 5 elevado a 2, vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3, e aí vem aquela parte que a gente gosta, né, que é cancelar, ó, cancelei aqui, deu o quê? 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. É bonito? Bonito não é. Bonito não é. Nesse caso ali, ficou até um pouquinho mais feio que aqui, mas está racionalizado. Dividir por 5 é muito mais plausível da gente pensar do que dividir por raiz cúbica de 5. Beleza? Então, a gente precisa ver aqui um outro tipo, certo? Para eu fazer a racionalização e conseguir aí eliminar essa raiz do denominador. Presta atenção, nesse caso agora, a gente vai avaliar denominador desse tipo aqui, ó, em que eu tenho uma soma de dois termos. Quando eu tenho isso, eu preciso fazer o seguinte, neste caso, eu vou multiplicar pelo que chamamos de conjugado. O que é isso? É a mesma coisa com o sinal trocado. Por quê? Porque quando eu multiplicar aqui, ó, o meu termo que estava no denominador, vezes esse novo termo que é o conjugado, eu vou ter um produto da soma pela diferença. Isso é um produto notável, não sei se você lembra disso, mas é um produto notável. E o resultado desse produto notável vai ser a diferença de dois quadrados. Então, nesse caso, eu acabo cancelando a minha raiz também, beleza? Não precisa preocupar, se você não lembra bem disso, tem aula aí para você falando sobre todos esses produtos notáveis também e você vai relembrar e aprender tudo o que você precisa. Continuando aqui, agora que você entendeu que é só eu alterar o sinal, olha como que vai ficar. Vou pegar minha expressão, era 2 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. O que eu vou modificar? Vou modificar o mais, então eu vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo pela mesma coisa, só que agora negativo, ó. Agora negativo, ó. Raiz de 7 menos raiz de 3. Pronto. Multipliquei em cima e embaixo, já expliquei para vocês, porque uma divisão de duas coisas iguais ela dá 1, então eu não estou alterando a minha expressão. E aí aqui vai ficar assim, ó, 2 que multiplica raiz de 7 menos raiz de 3, certo? Tudo isso dividido por esse produto. Esse produto é um produto notável. O resultado disso é nada mais que raiz de 7 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. E aí pronto. Aí pronto por quê? Vou trazer aqui para baixo. Se eu continuar aquilo ali, ó, vai ficar assim. 2 que multiplica raiz de 7 menos a raiz de 3, certo? E aí embaixo eu vou cortar, ó, raiz e índice 2. Cortei, ó. Aqui de novo, raiz e índice 2. Cortei, ó. Sobrou o quê? 7 menos 3. Então aqui, ó, 7 menos 3. 7 menos 3 é 4 ainda, então olha que beleza. Ficou aqui, ó, 2 que multiplica raiz de 7 menos raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Você sabe que quando eu tenho uma fração desse tipo, esse 2 é uma multiplicação, eu posso cancelar ele com 4. Posso cortar esse 2 aqui, ó, com esse 4. O 2, como se eu dividisse por 2, daria 1. O 4 por 2 daria 2. Sobrando o que no final? Raiz de 7 menos raiz de 3 dividido por 2. O que faz muito mais sentido para a gente dividir uma coisa por 2 do que dividir uma coisa por uma soma de raízes. Beleza? Então isso aqui que eu mostrei para vocês é tudo que vocês precisam saber sobre racionalização de denominadores. A gente continua nas próximas aulas ainda falando sobre raiz, mas é isso. Tudo que você precisa saber sobre racionalização está aqui. Continue assistindo e estudando que esse ano você vai para a faculdade. Valeu!